realista, certo? Todo mundo aí tem livro, né? É página 140, romance. A gente sabe que romance, ele é uma narrativa e tem vários tipos de romance. Existe o romance romântico, que é aquele que tem um final feliz. Romance realista é aquele que mostra só a realidade. E existe o romance de ficção, né? Que é aquele que a história é inventada, que não tem ainda essa situação, né? Na realidade, é uma ficção. E tem aqueles romances de aventura, tem vários tipos de romance. Por quê? Romance, ele é uma narrativa longa, certo? Toda vez que você ouvir falar esse nome romance, ele é uma narrativa longa. Ele é um gênero textual, que é uma narrativa longa. Aí eu vou pedir para João Vitor ler aqui romance. Lê aí para mim, por favor. Peraí, deixa eu diminuir. Claro, professor. Foi muito aqui. Vá, pode ir. O romance, como o conhecemos hoje, é uma narrativa literária, geralmente de longa duração, organizada com vários conflitos que podem ocorrer em espaços e tempos variados. Eita, Nesta unidade, para de você conhecerá conversar aí, 5 capítulos do romance para de Memórias conversar e preste Póstumas de Brás atenção. Cubas, publicado em 1880, escrito por um dos maiores escritores brasileiros, Machado de Assis. Leia esse resumo para você conhecer o contexto da história. Ok, aí a gente vai ler aqui o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quem escreveu foi esse grande autor, escritor brasileiro, autor, né? Chamado Machado de Assis. Ele é muito estudado no ensino médio também, sendo a parte de literatura. Aí, Joãozinho continua a ler, aí depois eu vou pedir para ler o restante, viu? O restante. Vamos Certo, lá? professor. Vamos. A narrativa se desenvolve na cidade do Rio de Janeiro, no século XIX, e começa no dia do velório de Brás Cubas, a partir dos personagens presentes em seu funeral. O narrador relembra momentos de sua vida com muita ironia e humor crítico. Ele recorda seus amores da juventude, Marcela, que quase o levou a arruinar a fortuna da família, Eugênia, moça pobre com quem teve um namoro passageiro, e Virgília, que chegou a ser sua noiva, mas preferiu casar com Lobo Neves, homem com ambições políticas. Anos mais tarde, Brás Cubas, ainda solteiro, e Virgília, já casada com Lobo Neves, encontram-se. Entretanto, o marido de Virgília é nomeado presidente de uma província no interior do país e deixa o Rio de Janeiro, levando a esposa consigo. A história termina num ponto que começa, na morte de Brás Cubas. Ok, então você imaginou o que quer dizer póstumo? Póstumo quer dizer depois da morte, viu? É algo que a pessoa é algo feito depois da morte. Então, depois da morte não tem, a gente sabe que não tem mais nada a fazer, né? Aí o escritor Machado de Assis pegou esse Brás Cubas e fez um livro nessa personagem, com essa personagem, e que o que ele fez depois da morte. Então, já imaginou contar uma história que pode ser como uma história pode ser contada por um personagem que já morreu? Começa a sentir o gostinho nessa história, lendo apenas o trecho inicial do primeiro capítulo. Aí eu vou pedir para Yasmin ler o primeiro capítulo, depois eu vou pedir para João ler o restante. É esse óbito do autor, né? Isso. Há algum tempo hesitei de se desviar. Abri estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou minha morte. É só esse ou o texto todo? O texto todo, aí Tá. expirei às 2 horas. Expirei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869. Na minha bela chácara de Catumbi, tinha uns 64 anos. Rijos e prósperos. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. Ok, então João, aí lê o trecho a seguir. Então aqui mostra como é que ele morreu. Ele era uma pessoa mais ou menos
não tão rica. Aí esses 11 amigos acompanharam ele na morte dele. Então é como se ele estivesse vendo o povo, ele morto e o povo levando ele, né? Aí a chácara dele lá no Catumbi, e ele morreu à tarde às 2 horas, certo? E agora João vai ler, né? Leia a seguir o capítulo em que Brás Cubas, o defunto que nos conta a sua história, relata os 2 projetos de seu pai para ele. Um cargo de deputado e um casamento. Nesse capítulo, Brás recorda como conheceu Vigília, filha de um político que poderia ajudá-lo na candidatura a esse cargo. Vamos conferir aqui. Então, João, pode começar. Certo, professor. Deixa eu Enfim. aumentar aqui a tela para ficar melhor. Só um minutinho. Pronto, vá. Certo. Enfim, eis aqui Vigília. Antes de ir à casa do conselheiro Dutra, perguntei a meu pai se havia algum ajuste prévio de casamento. Nenhum ajuste. Atentos, conversando com ele a teu respeito. Confessei-lhe o desejo que tinha de te ver deputado. E de tal modo falei que ele prometeu fazer alguma coisa. E creio que o fará. Quanto à noiva, é o nome que dou a uma criaturinha, que é uma joia, uma flor, uma estrela, uma coisa rara. É a filha dele. Imaginei que se casasses com ela, mais depressa serias deputado. Só isto? Só isto. Fomos dali à casa do Dutra. Era uma pérola esse homem. Risonho, jovial, patriota. Um pouco irritado com os males públicos, mas não desesperando de os curar depressa. Achou que a minha candidatura era legítima, convinha. Porém, esperar alguns meses. E logo me apresentou a mulher, uma estimável senhora, e a filha, que não desmentiu em nada o panegírico de meu pai. Juro-vos que em nada. Relede o capítulo 17. Eu, que levava ideias a respeito da pequena, fitei-a de certo modo. Ela, que não sei se as tinha, não me fitou de modo diferente. E o nosso olhar, primeiro foi pura e simplesmente conjugal. No fim de um mês, estávamos íntimos. Ok. Aí, continuando aqui. A gente vai fazer a leitura, a interpretação de texto. Ó. Então, vamos só ver aqui, ó. Ajuste prévio do casamento. Isso antigamente eram condições ajustadas entre as famílias dos pretendentes. Então as pessoas tinham um casamento arranjado nessa época. No capítulo 27, Brás descreve Vigília desse modo. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço. Era isto Vigília, e era clara. Muito clara, faceira, ignorante, pueril, cheia de uns ímpetos misteriosos, muita preguiça e alguma devoção. Devoção ou talvez medo, creio que medo, página 69. Então aqui ele está falando sobre ela. Desesperar significa, no contexto, desesperançar, perder a esperança e desanimar. Panegirem. Eita Jesus, que palavra difícil. Panegírico. Panegírico, elogio, discurso elogioso. Relede é modo imperativo do verbo relede, é o modo imperativo do verbo reler na segunda pessoa do plural voz. Quais são os personagens desse capítulo? Que ele está falando de quem? Está falando de quem? Fala sobre Vigília. Vigília, muito bem. Vigília. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Página 140. Brás? Oi? Brás? Brás, certo? Tem Vigília, tem Brás, tem mais outra pessoa, deixa eu ver. Tem Brás, tem outra pessoa também. Brás, ou pai de Brás, certo? E o conselheiro Dutra.
Conselheiro Dutra. Certo? Meu Deus, quem é que tá chegando nessa hora, hein? Deixa eu ver aqui, eu tenho que sair da tela pra ver aqui. Samantha. Conselheiro Dutra. Micael. Eu tava ajeitando os professores online lá na escola. Depois eu vejo isso aqui. Aí tem agora o Conselheiro Dutra, certo? Tem também, e a esposa. E a esposa. Viu? Então aqui nós temos esse primeiro capítulo aí, tem isso aí, né? Aliás, nesse capítulo aí. Porque Brás Cuba e o pai dele procuraram o Conselheiro Dutra. Ele queria fazer de Brás o quê? Um padre O deputado? ou um político? Um deputado, muito Político. bem. Muito bem. Fazer... Tá aqui. Fazer dele um político. Ok. Muito bem, Joãozinho. Aqui é a resposta desse. O outro ficou ali apertado. Qual era a motivação do pai de Brás para que ele se casasse? Para que ele se tornasse um deputado mais rápido? Isso, muito bem. Para que ele se tornasse um deputado mais rápido. Lembre-se que esse período que ele está falando aqui é o período lá de 1890 a 1900. Nem as mulheres poderiam toda mulher, todo homem que era solteiro ou que não era casado não era bem quisto não, sabe? Relê a inscrição de Vigília. Uma criaturinha é uma joia, uma flor, uma estrela rara. Qual é a frase que fala sobre isso, né? Que mostra a opinião dele. E aí? Deixa eu ver aqui, eu vou botar já a filha. A filha. Aí aqui, a filha não me desmentiu em nada, certo? Aí aqui é a frase que indica a opinião dele. Agora que leu o desfecho desse capítulo, como foi o encontro entre eles? Depois que ele foi encontrar o Conselheiro Dutra para quê? Para fazer ele um político? Sim, aí, mas para ele ser político, aí ele precisava de quê? Ele precisava de vigília? De vigília para casar, né? Isso. Aí, então, foi encontrar, né? Como foi o encontro? Foi bom porque ele saiu com o casamento arranjado e a
possibilidade de ser político. Pronto, quem não tem o livro, tira aí o print que a gente já vai para a próxima página. Uau, que correria, eu ainda tô cansado, mas deu certo, amém. Eu tô falando sozinho também. Vocês falam sozinho? De vez em quando, professor. Pois, eu tô falando sozinho, eu tô ficando velho também. Todo mundo já fez aí? Já, professor. Pronto, aí a gente vai pra próxima. Deixa eu só botar aqui a data. A data foi hoje, é quanto? É 14, é? 14/9. Isso. 14/9. Vamos para o próximo texto. Aí Joãozinho vai ler o texto também. Viu, professor? Oi? Tô fazendo a frequência, viu? Aí se você me chamar, não responder, porque eu tô escrevendo aqui. Pronto, Joãozinho. Lê aí o texto, Joãozinho. Claro, professor. Positivamente, era um dia preto. Virgília. Dia preto e Angélica. Se querem, mais era o então. Então apareceu Lobo Neves, um homem que não era mais esbelto que eu, nem mais elegante, nem mais lido, nem mais simpático, e todavia foi quem me arrebatou Vigília e a candidatura, dentro de poucas semanas, com um ímpeto verdadeiramente cesariano. Não precedeu nenhum despeito, não houve a menor violência de família. Dutra veio dizer-me um dia que esperasse outra aragem, porque a candidatura de Lobo Neves era apoiada por grandes influências. Sede, tal foi o começo da minha derrota. Uma semana depois, Vigília perguntou ao Lobo Neves, a sorrir, quando ele seria ministro, pela minha vontade, já pela dos outros daqui a um ano. Vigília replicou, promete que algum dia me fará baronesa? Marquesa, porque eu serei marquês. Desde então fiquei perdido. Vigília comparou a águia e o pavão. E ergueu a águia, deixando o pavão no seu espanto, com seu despeito, e 3 no quanto beijos que lhe dera. Talvez 5 beijos, mas 10 que fossem não queria dizer coisa nenhuma. O lábio do homem não é como a pata do cavalo de Átila, que esterilizava o solo em que batia. É justamente ao contrário. Ok. Então, nós temos essa aí, a marquesa, porque eu serei marquês, então ele tem algumas palavras que a gente deve conhecer. Diabrete é criança travessa, que hoje a gente chama de endiabada, né? Ou menino endiabado, ou cachorro encapetado, né? Não é assim? Já ouviu? Já ouviu? Já, esse? professor. Já, né? Várias vezes. Arrebatar é tirar com violência. Aragem, nesse contexto, é um momento favorável, certo? Ímpeto, verdadeiramente cesariano, refere-se a uma forma violenta que lembra de Júlio César no 100 a.C., 44 a.C., em sua conquista do poder em Roma, daí o termo cesariano. Pata do cavalo de Átila, refere-se a esse comentário de Átila, que viveu no século V e comandou sérios ataques ao Império Romano. A erva não volta a crescer onde pisa meu cavalo, aludindo à destruição causada por seu exército, considerando o mais terrível da época. Então aí nós temos aqui nessa situação que eles estão lá se encontrando e tem a interpretação de texto. Braz, o narrador, descreve assim Lobo Neves, um homem que não era mais esbelto que eu, nem mais elegante, nem mais lido, nem mais simpático. Assinala a alternativa que completa a frase a seguir. Ao iniciar a descrição de Lobo Neves pela palavra não, certo? A intenção de Braz era o quê? Demonstrar que Lobo Neves era um homem sem atrativos, marcar sua superioridade diante de Lobo Neves
comparar Lobo Neves a outros homens ou mostrar que Lobo Neves não teria chance com Vigília? Qual seria aí? Fosse o teste, qual seria que vocês marcariam? Quando eu digo assim, um homem que não era mais esbelte que eu, nem mais elegante, nem mais lido, nem mais simpático, isso mostra o quê? Que eu estou dizendo que a outra Marca pessoa... sua superioridade diante de Lobo Neves? Justamente. Mostra que eu sou superior e que ele é inferior. Então aqui a resposta é essa, viu? Aí vamos aqui. No decorrer da narrativa, Lobo Neves consegue arrebatar Vigília. Qual foi o motivo da vitória dele? Vigília vai então escolher casar com Lobo Neves. Por quê? E não com Brás Cubas. Por quê? Porque Lobo Neves ia torná-la marquesa? Também, mas a pessoa se ia tornar marquesa, que era um título, e esse título a pessoa era rica ou era pobre? Rica? Rica, muito bem. Então, porque Lobo Neves era mais rico, certo? Lobo Neves era mais rico. Releia o trecho. Vigília comparou a águia e o pavão e elegeu a águia. Sabendo que a águia é uma ave de rapina, predadora, que consegue voar alto, e que o pavão é uma ave bela, exuberante, que voa baixo, com dificuldade, de forma desajeitada. Quem era o pavão nessa comparação feita pelo narrador? Era Lobo Neves ou era Brás Cubas? Lembre-se, a águia ela é bonita, ela é predadora, certo? Ela é uma ave de rapina, ou seja, pega os pintinhos, cobra e vai matar. O pavão era Brás Cuba. E o pavão é aquele que fica ali, fica cantando com aquele rabo que ele abre, que é bem bonito, não sei o que. Aí ele quer saber quem é que é o pavão e quem é a ave de rapina. Então, aliás, quem é o pavão? Quem é o pavão, né? No caso é Brás Cubas. Muito bem, certo? Brás Cubas, as pessoas se casavam por interesse. Aí, por que motivo Vigílio elegeu a águia? Aí, Porque ela tinha mais interesse na águia do que do pavão? isso. Ela tem interesse social, ok? Muito bem, Jones, é isso mesmo. Aí, ela tinha mais interesse na águia porque quer dizer que ele tinha dinheiro, né? Qual era a principal vantagem de Lobo Neves sobre Brás? Como ele era rico, ele era uma pessoa que tinha amizades influentes ou não? Sim. Ele tinha amigos influentes. Muito bem, por ser rico. Certo? Então, aí o que mudou a opinião do pai de Vigília quanto à candidatura de Brás Neves? De Brás, né? A candidatura de Brás. Que ela não tem desmentido em nada? Porque, olha só, a Vigília tava prometida a Brás. Aí depois apareceu o Lobo Neves. Lobo Neves era mais rico, então ele mudou de opinião, prometendo Vigília a Lobo Neves. Por que ele prometeu? Porque ele mudou de opinião. Porque Lobo Neves era o quê? Era muito rico? Rico e influente, muito bem. Aí ele era interesseiro. Quem não tem um livro, dá o print, escreve a resposta depois.
Vamos para o próximo trecho. Aí agora, Brás Cubas, ele vai trocado por Lobo Neves, filho de família de políticos. O que pode ter acontecido no relacionamento entre Brás e Virgília? Vamos ler aqui. Joãozinho, leia aí para mim. Depois eu vou pedir para Ivone, viu? Certo, professor. Sim, é amanhã. Você vai a bordo? Está doida? É impossível. Então, adeus. Adeus. Não se esqueça de Dona Plata. Vá vê-la algumas vezes. Coitada, foi ontem. Despediu-se de nós. Chorou muito. Disse que eu não a veria mais. É uma boa criatura, não é? Certamente. Se tivermos de escrever, ela receberá as cartas. Agora, até daqui a talvez 2 anos? Qual? Ele diz que é só fazer as eleições. Sim, então até breve. Olhe que estão olhando para nós. Quem? Ali do sofá. Separemo-nos. Custa-me muito, mas é preciso. Adeus, Virgília. Até breve. Adeus. Pronto, aí aqui eles estão se despedindo, né? Aí nós temos esse texto aí, certo? E vem aí. Fim de um diálogo. O que o título tem a ver com esse capítulo? Porque o tema é fim de um diálogo. Porque eles estavam conversando pela última vez? Justamente. Eles estavam conversando pela última vez. Muito bem, José. Porque foi a última vez que eles conversaram. Certo? Muito bem. Aí vem... O capítulo 2 está organizado em uma sequência de turnos de fala, ou seja, diálogo. Quem participa desse diálogo? Quais são as Brás Cuba e Virgília? Muito bem, Brás Cubas e Virgília. Brás e Virgília. Certo? Acho que está errado aqui, eu acho que eu botei o acento errado. Virgília. Pronto. Relendo o diálogo, responda aí. Sim, é amanhã. Você vai a bordo. Aqui, de quem é essa fala? Quem é que tá falando? Quem é que tá perguntando? É Brás Cuba ou Virgília? É Brás Cuba? Não, é Virgília. Certo? Virgília que pergunta que ele vai estar indo embora. Virgília. Essa fala pressupõe uma pergunta anterior. Qual é? Aí ele diz assim, ó. Você vai embora quando? Pronto. Essa é a pergunta. O que indica a expressão a bordo? A bordo de quê? A bordo é um termo que significa que a pessoa vai embora? Vai embora de quê? De carro, de ônibus, de avião ou de navio? Navio? Navio, sim. Ele vai viajar de navio. Pronto. Ok? Dá o print aí, quem não tem um livro, para copiar e assim finalizar. Aí tem aí, ó. Agora vem o capítulo 4 e 5, os textos 4 e 5. O capítulo 139, de como não fui ministro de Estado. Aí tem um monte de tracinho. E o capítulo 100, não é 100, né? C é 100. 90, não, ali é 80. Não, 138, sei lá.
Ele parece que é 50. 140. O que explica o anterior. Lê aí pra mim, João. Não, a Ivone. Ivone, lê esse texto aí. Professor do céu, meu celular quase que não ligava o microfone. Oi? Meu celular quase que não ligava o microfone. Ah. Esse do professor, tipo, de cada janela. Que explica o anterior, De cada janela era 3. Em uma gaiola com pássaros que chiureavam. É assim, né, professor? Suas obras rústicas. Tudo tinha a aparência de uma conspiração das coisas contra o Não, homem. mas você começou atrás, é lá em cima, Ivone. Há coisas que melhor se dizem calando. Tá. Há coisas que melhor se dizem calando. Tal é a matéria do capítulo anterior. Podem entendê-los, os ambiciosos, malogrados. Se a paixão do poder é a mais forte de todas, como algumas inculcam, imaginem o desespero, a dor, o abatimento do dia em que perdi a cadeira da Câmara dos Deputados. Iam-se me... Ai, meu Deus do céu. As esperanças todas. Terminava a carreira política. Aí esse de baixo agora, né, professor? Vai. De cada janela eram 3. Pendia uma gaiola com pássaros. Chiureavam Chiureavam. as suas óperas vistas. Tudo tinha a aparência de uma conspiração das coisas contra o homem. E conquanto eu estivesse na minha sala, olhando para a minha chácara, sentado na minha cadeira, ouvindo os meus pássaros ao pé dos meus livros, iluminado pelo meu sol, não chegava a curar-me das saudades daquela outra cadeira que não era minha. Ok. Aí vamos agora. Aí vamos agora para a pergunta aqui, ó. Então vou pedir para Rebeca ler aqui Joaquim Maria Machado de Assis. Lê aí para mim, por favor, Rebeca. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 1839, de origem humilde. Pouco pode frequentar a escola. Toda a cultura que adquiriu foi como autodidata. Antes de se dedicar à produção literária, exerceu a função de tipógrafo e revisor em editora. Conciliou a carreira de escritor com a de funcionário público e produziu durante mais de 50 anos obras de diferentes naturezas, poemas, peças de teatro, crônicas, contos e romances, entre outros. Quincas Borba, em 1891, e Dom Casmurro, em 1899. Foi um dos fundadores e o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Faleceu na mesma cidade, em 1908. Ok, essa é a história de Machado de Assis. Pega aí a matéria de literatura e tira o print e vai copiar isso aqui em literatura, viu? Certo? Quem tem um livro, coloca aí, copiar em literatura. Quem não tem um livro, tira o print. Oi? Marconi, a gente tem tanta coisa pra fazer, Marconi. Minha filha, é assim mesmo. Infelizmente, é a vida de estudante. Estudante trabalha muito. Trabalha e estuda. Lembre-se que seu irmão até hoje me agradece pelas coisas que a gente fez, porque lá na escola é pior, na escola militar é pior do que aqui. Aí tira print e escreve em literatura. Quem tem um livro, coloca aí em cima, escrever em literatura, viu, no caderno. Certo? Aí vamos aqui interpretar o capítulo 20 e tanto. É uma antecipação do conteúdo do capítulo. Aí vou ter que ligar para a diretora para dizer que vai terminar a aula. Deixa eu ver que hora ela vai terminar.
Aí a gente vai aqui. O que ocorreu com o Brás Cubas? O que é que aconteceu com ele? Tem aí, ó, o tracinho aqui, ó, antes dele... Ele foi o que aqui? Deixa eu ver. Explica como ele não foi ministro do Estado. Isso, então aqui o que é que aconteceu com ele? É isso, que ele não foi ministro de Estado, certo? Aí eu vou só ligar aqui para a diretora, aí vocês botem aí, como ele não foi ministro de Estado. Certo? Que recurso foi usado nesse capítulo para que o leitor conclua o que aconteceu? Ele usou o que aqui no... Aqui, ele só usou o que para explicar esse capítulo? Qual foi o recurso? Ele só usou os pontinhos para Isso. explicar como ele não foi ministro do Estado. Isso. Ele... Opa! Ai, meu Deus. Isso. Muito bem. Mas tem que usar, porque senão o vírus entra no seu narizinho, aí pronto, viu? Viu, Francisca? Francisca? Você tem que aprender a usar máscara, senão o vírusinho entra no nariz, viu? Mas é assim mesmo. Então, já podemos ir? Podemos seguir em frente? Olha, o capítulo 140 remete ao capítulo anterior e antecipa o assunto. Qual é o assunto desse capítulo? O que é que aconteceu com ele? Ele não foi o quê? Ele não foi ministro do Estado. Isso, aqui ó, qual é o assunto? Ele não foi ministro, ele não foi político. Ele não foi ministro, não foi político. Isso. Qual é a explicação dada por ele? Nenhuma. Nenhuma? Muito bem, nenhuma. Ele ficou calado. Não foi dada nenhuma explicação. Muito bem. Então a gente já finaliza 145, viu? Quem não tem livro, tira o print e resolve, certo? Vou aqui, vou encerrar a aula. Aí vai ter aula, deixa eu ver aqui de vocês. De geografia, professor, pra gente ver o professor Gaudêncio? Geografia vai ser de 11 horas, viu? De vocês. Mudou aqui. Mudou porque tem a situação da aula presencial. Aí ele tem um tempo para descansar em casa. Aí ele começa a aula e vocês... A aula dele começa às 10h15. A de vocês é de 11 horas, viu? Certo.
Mas aí eu tenho que fechar a aula, e a diretora, ela que tem que mudar lá a aula e ele ir para outra sala. Entendi, professor. Aí hoje vai ser essa adaptação, a gente vai estar assim um pouco atropelado, peço desculpa, mas vai ser um pouco atropelado hoje, viu? Pronto. Então, apenas teremos aulas quando for 10h15? Não, tem aula, tem um link de redação daqui a pouco, na segunda aula. Vai ter um link de educação física. Aí depois aula de geografia. Certo, professor. Dona Daís é Marconildo. Já tá na hora de trocar a aula. Aí como é que a senhora vai me dizer pra eu trocar, pra eu botar o link pros meninos entrar? Oi? Aí ele fala, né? Ah, então tá certo. Certo, tá certo, tudo certo. Eu tô aqui só aguardando já, viu? Obrigado. Tchau. Pronto, então a gente vai indo. Certo? Aí a gente vai indo aqui. Vamos dar continuidade. Olha, nós temos aí na tela de vocês. Só um minutinho aqui que eu vou colocar a tela do... Pronto. Aí nós vamos aqui, ó. É possível considerar que o personagem se identifica como uma pessoa ambiciosa, mal-logrado, ambicioso, mal-logrado. E ambicioso, mal-logrado é que não tem êxito. Ele é um ambicioso, mas não teve sucesso, tá certo? Sim ou não? Sim? Porque ele queria ser ministro político, né? Ou tá assim, porque aí envolve ser ministro também, certo? Aí assim. Então, ó, na próxima questão, aí na próxima questão tem aí, ó. Foi dado destaque aos pronomes minha, meus e meu no capítulo, no final do capítulo. Veja, minha sala, minha chácara, minha cadeira, meus pássaros, meus livros, meu sol. Entretanto, não há destaque na frase final do capítulo, daquela outra cadeira que não era minha. Assinale os itens que completam a frase a seguir. O desfecho, o fim do capítulo, mostra que o personagem dava grande importância ao cargo de ministro, não dava a mesma importância ao cargo de ministro, destaca elementos que não podem ser de sua propriedade, meu sol, destaca que nada podia ser melhor que seu cargo de ministro. Quais são as respostas? Ele dava importância ao cargo de ministro, sim ou não? Sim. Sim. Ele não dava a mesma importância ao cargo de ministro, não. Isso aqui está errado, certo? Aí, ele destaca elementos que não podem ser de sua propriedade, como o sol, também não, certo? Porque ele dá destaque. Esse é meu sol, esse é minha lua, esse não sei o quê. E aqui, ele destaca que não podia ser melhor que seu... que nada podia ser melhor que seu cargo de ministro. Então, aqui é a resposta, viu? Aí a gente vai para a próxima aqui. Vamos ver aqui. Assinale os itens que os recursos que podem ser identificados no romance de acordo com os capítulos que você leu. Nesses capítulos existem turnos de fala sem a presença de um narrador, ou seja, tem diálogos nos textos, sim ou não? Quando a gente leu, teve algum diálogo entre as personagens? Sim? Sim, entre ele e o conselheiro, entre ele e a vigília, vazios a serem completados pelo autor, pela interpretação do leitor.
Ou seja, reticências em alguma parte do texto, sim ou não? Sim. Sim, tem um capítulo todinho só com reticências. Inclusão ou de fatos ou de detalhes fantásticos, não. Interrupção da narrativa para inserir pensamentos e reflexões, sim. Viu? Isso é uma característica de Machado de Assis, que ele bota o pensamento dele no texto. Olha, folhetim, vocês vão escrever isso aqui em literatura. Bota aí literatura, viu? Vocês vão escrever isso aqui. Quem não tem um livro, dá o print e escreve aí, viu? Bota aí literatura, tá certo? Aqui a gente faltou falar o nome dos... Deixa eu ver. Chiureá, ó. Chiureá é cantar dos pássaros, gorjeio. Rústico quer dizer simples, sem sofisticação. Ambicioso é aquele que tem anseio por poder, riqueza e fama. Mal-logrado é sem êxito, sem sucesso, fracassado. Inculcar é colocar a ideia na mente, certo? Faltou falar essas palavras aqui. Aí a gente vai agora, folhetinha, para você botar também na matéria de literatura, viu? 160 capítulos que desenvolvem sequências narrativas com dramas e conflitos que giram em torno do drama central. O drama central é memórias de um defunto afloradas na memória de seu velório. Ao fazer um balanço do que viveu, o personagem constata que pouco de positivo ficou, certo? Aí aqui, ó, é para completar a tabela, certo? Completar a tabela. E aqui nós vamos colocar, enfim, capítulo tal. Esse aqui é o A. Ele copia a tabela, complete com a síntese do enredo de cada um dos capítulos. Ah, tá. Mas cadê o enredo? Aqui vocês fazem em casa, tarefa de casa, essa aqui. Porque isso aqui vocês vão ter que ver o texto, certo? Tarefa de casa. Certo? Isso aqui também. Quem são as personagens também, tarefa de casa. Deixa eu ajeitar aqui. E esse aqui também é tarefa de casa. Ai. Certo? Aí aqui tem mais questões. Qual dos elementos da narrativa estabelece a relação dos capítulos com o drama central? É o narrador, o espaço, ação, a personagem. É o narrador, viu? O narrador que vai falando. Aí ele vai falando as lembranças. Aí vou botar aqui, ó, narrador. Porque ele narra as lembranças. Ok? Aí vamos ver aqui. E logo me apresentou a mulher, desculpa, uma estimável senhora e a filha que não desmentia em nada o panegírico de meu pai. Juro-vos que em nada. Então, nós temos aqui, né, a frase: assinale as alternativas adequadas para esta pergunta. O que o trecho revela sobre o narrador? Que o narrador, ele é terceira pessoa, observa e comenta, ou ele é primeira pessoa? Como ele diz, e me apresentou do meu pai, então ele está participando da história. Então, narrador, personagem, certo? O narrador insere comentários e divagações da narrativa, certo? Ele bota os comentários, como eu já disse. E o narrador se dirige ao leitor, certo? Então essas são as três personagens aí, viu? Pronto, aí vocês façam aí. Podemos?
Sim, professor. Ok. Aí essa aqui a gente não vai fazer, certo? Aí a gente vai estudar sobre metáfora. Eu já falei, a gente já copiou, por isso que eu não vou pedir para copiar novamente, né? Metáfora é uma figura de linguagem que é uma comparação indireta. Ela é uma joia, ela é uma flor, ela é uma estrela. Então aqui está usando a metáfora, certo? Releia o trecho agora. Positivamente era uma diabrete vigília, uma diabrete angélico. Nessa frase, o narrador usa as duas ideias opostas. Quais são as duas ideias opostas? Diabrete é o quê? Uma Angélico pessoa é o quê? endiabrada, É, endiabrado. E angélico? que é uma pessoa calma, tranquila. É, característica de anjo. Então, anjo, demônio. Então, são as duas palavras aqui que é a resposta, viu, daqui. Certo? Então, a resposta está aí. E essa figura de linguagem que tem antônimos é chamada de antítese. São figuras opostas. São palavras opostas. Antônimo, certo? Antônimo. Aí é chamada de antítese. Veja esse trecho agora e diga qual é que tem o uso de antítese. Imagine o desespero, a dor, o abatimento do dia em que perdi. Então, desespero, dor e abatimento são termos semelhantes, né? Indica sofrimento. E o nosso olhar primeiro foi pura e simplesmente conjugal. Aqui não tem nenhum termo oposto. Mas aqui, ó, Virgília comparou a águia e o pavão. A águia é um jeito e o pavão é outro. A águia é uma ave feroz de rapina e o pavão é majestoso e não voa, né? Então aqui é a resposta, viu? Certo? Eu não vou pedir para copiar, porque vocês já copiaram naquela explicação que eu falei, viu? Aí, ó, sequência conversacional. Lê aqui para mim, Joãozinho. Certo, professor. O modo, como o capítulo 115, 114 está construído, sugere uma sequência conversacional, isto é, um diálogo. A alternância dos turnos de fala. Ora a vez de falar é de Brás, ora a vez é de Vigília. Mesmo sem marcação explícita de cada personagem, a estrutura de diálogo permite que o leitor saiba a que personagens falas pertencem. Releia. Sim, é amanhã. Você vai a bordo? Está doida? Impossível. Então, adeus. Adeus. Então, é possível afirmar o que é possível afirmar sobre esse diálogo. As falas se alternam em uma sequência regular, vigília, e brás, sim, viu? Sem os verbos de dizer, isso é difícil saber quando cada um fala, não. A primeira fala é de vigília, sim. A primeira fala é de brás, não. Certo? Só a primeira fala. Que recurso foi empregado para indicar a expressividade no trecho do diálogo 1? Certo? Aí aqui, ó, nós temos a pontuação, ó. É uma interrogação, exclamação, certo? Aí aqui vai ser a pontuação, certo? Tudo tem significado no texto, a pontuação é muito importante. Por isso que tem que escrever corretamente, tudo mais. 14, 9, 21. Certo? Vamos para a próxima aqui. Próxima é pra gente aqui. Vocês, eu não vou pedir para escrever sobre isso aqui, a gente só vai completar aqui, viu? Aí, romance, eu já disse a vocês que é uma narrativa longa, certo? É uma narrativa longa e a gente vai colocar essas 3 palavras, 3 frases, 3 conjuntos de palavras nesses trechos aqui. Então, o romance é uma narrativa longa. A intenção e a finalidade é narrar uma história.
Linguagem e construção. Linguagem é apropriada à época em que o autor escreve ao contexto narrado. O emprego de... Deixa eu ver se o professor está falando aqui comigo. Pronto. Já está finalizando a aula. Na próxima aula a gente vê aqui, viu? Certo? De quantas horas, professor, vai ser a próxima aula? De 9h20? 11 horas. Certo, professor.